Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos fazer, eu vou fazer, né? Umas capas de mesa cilindro. Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho como que é. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Esses são os tipos de capa que eu tô falando. Ó. Ali eu vou fazer o pezinho que eu não fiz ainda. Fiz essa grande. Essa preta. A mesa é assim. Vamos fazer para essa aqui é menorzinha. Vamos ver se das outras. Tá vendo a diferença aqui? Deixa eu jogar mais pra trás. Aí, eu vou fazer com vocês aqui essa capa aqui dessa mesa. Aí, vou mostrar pra vocês como que eu tiro as medidas, tá bom? Então, eu faço assim, ó. Pego a fita métrica. Eu vou tirar a circunferência todinha aqui dela, da mesa. Ela tem 1,22 m de circunferência. Então, eu coloco aqui 1,22 por a medida de altura. A altura tem 46 centímetros. Aí eu tiro a circunferência e a altura. Esse tampo aqui, ele tem 39 centímetros. Ele tem, né, de diâmetro. Mas o que eu faço para poder facilitar? Eu tiro a circunferência, que é o comprimento do pano que eu vou cortar, mais a altura, a largura, né? Essa aqui é a largura do pano que eu vou cortar, e o comprimento é 46 centímetros do tecido que eu vou cortar. E aqui, para facilitar a minha vida na hora de costurar, o que eu faço? Eu coloco esse tampo em cima do tecido e venho com a caneta e marco no tecido. Vou mostrar para vocês. Gente, então, eu estico meu tecido no chão da sala, no chão da minha sala, né? Estico, marco direitinho o diâmetro que eu tirei da mesa, marco e coloco o alfinete para poder ficar a marcaçãozinha. E aí eu coloco essa régua aí para vocês verem aonde que eu vou cortar depois, tá? Eu sempre coloco um pouco a mais por conta da margem da costura. E aí, igual a minha mesa deu 46 centímetros, né, da altura da mesa. Então, eu corto pelo menos uns 50 centímetros. Deixo uns centímetrozinhos a mais aí para poder, né, eu não ter erro na altura, tá bom? E aí, eu corto sem mistério. Se vocês repararem, eu só coloco a fita métrica, eu vou seguindo, né, com ela pra frente e vou cortando o meu tecido, tá bom? Nesse dia aí eu vou fazer várias capas dessas mesas cilindros, tá bom? Aí eu vou fazer vermelho, eu vou fazer verde, que é para uma decoração de uma festa de aniversário no tema de super-heróis. Aí fica assim, tá vendo? Essa parte do tecido. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar o tecido mais próximo para vocês poderem ver direitinho o que eu tô fazendo. Aí eu coloco a minha mesa em cima do meu tecido, pego uma caneta e risco o diâmetro em cima do tecido. Me facilita muito quando eu faço isso na hora da minha costura, tá bom? Porque aí a dificuldade fica bem menor, né, na máquina ali, porque às vezes a gente não tem aquele controle. Eu não tenho, né, aquele controle exato da máquina para ficar certinho, tá bom? Então, mas aí eu corto assim que me facilita. E na hora de cortar eu também não corto em cima da linha que eu acabei de marcar. Eu corto mais ou menos 1 centímetro para fora da linha, né? Deixando 1 centímetro de margem de costura. As imagens estão um pouco tremidas nessas partes aí, porque meu filho tá gravando, tá?
Aí releve. E aí vou mostrar pra vocês como que fica, tá vendo? Fica a marcação da caneta. Nessa marcação da caneta é onde eu vou passar a costura. E não se preocupe, porque não aparece na costura, essa marcação fica por dentro e pela parte certa, né, da mesa, quando a gente encapa a mesa, coloca o tecido na mesa direitinho, não aparece a cor da caneta, tá? Da marcação. Agora o que eu vou fazer? Eu junto um tecido no outro, né? A parte lateral que eu cortei reto, mais o círculo que eu cortei, eu junto as duas partes e vou alfinetando ela. Eu coloco o alfinete em toda a volta, que me facilita muito quando eu faço isso na hora da costura. Eu já tentei costurar sem fazer esse processo aí, de colocar o alfinete, tudo em volta do tecido, mas não deu muito certo não, tive que desmanchar a costura. Então eu prefiro fazer assim, que fica mais certinho. Aí já alfinetei todo o diâmetro. Agora o que eu vou fazer? Vou juntar uma lateral na outra, uma ponta do tecido na outra, assim, tá vendo? Juntei uma ponta na outra e vou passar uma costura reta nessa parte aí. Vou passar uma costura reta para poder começar a aprender, né, a costurar o tecido, tá? A capa da mesa. Faço um retrocesso no início sempre para poder tirar a linha, né, no tecido e passo a costura reta. Acabando essa parte aí, eu já vou para a parte de cima para poder fechar, né, a mesa certinho. E o que eu vou fazendo? Eu coloco na máquina, os dois tecidos direitinho, do jeito que eu alfinetei. Só que o que eu vou fazendo? Eu vou tirando o alfinete, né, e vou passando à medida que eu vou passando a costura. Porque a minha preocupação é a agulha da máquina bater no alfinete, né, e acabar quebrando hora ali, não sei. Não deixo não, eu vou tirando. Aí eu vou tirando o alfinete e vou passando a costura, uma costura reta, simples. Nem mexo nos botões da máquina aí para poder fazer essa costura aí, deixo do jeito que a máquina liga, que o ponto 00, tá? Acho que na minha máquina é 00 ponto. E aí passo a costura reta nessa parte. E a marcação de caneta assim, quando eu faço, fica, nossa, bem mais fácil na hora da costura, porque eu sigo essa marcação que eu fiz da caneta, entendeu? E não fica 100% certinho em cima dessa marcação, mas fica ótimo, não aparece as imperfeiçõezinhas da costura, da costureira. Fica assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o elástico, né, na parte de baixo do tecido. E aí, eu já não vou fazer a costura reta, eu vou fazer uma costura em zigue-zague, tá? Aí, tô acertando o tecido, que ficou com a rebarbazinha. Uma parte ficou um pouco maior, mas aí acerta assim na hora ali, dá nada. Aí, costuro. Aí o que eu faço para poder passar o elástico? É uma costura em zigue-zague, né? Já falei. Faço um retrocesso para poder prender o elástico direitinho. E agora o que eu vou fazendo? Eu vou esticando o elástico e vou encostando, né, no tecido e costurando. Eu estico só o elástico, não estico o tecido, tá? Que esse tecido também ele tem um pouco de elastano. Então, eu não estico o tecido, eu estico só o elástico, para poder ficar franzidinho. Ele vai ficar franzido, não vai ficar muito franzido, porque a intenção não é ficar muito franzido, a intenção é ficar franzido à medida certa, né? Aí eu vou costurando
ver depois que... Aí esse aí eu cortei o elástico mais ou menos um palmo, ou quase um palmo de diferença do tamanho correto do tecido, tá? Eu cortei a menos, no caso, o elástico, né? E aí vocês veem que deu certinho, não precisa de emendar e nem cortar o elástico, tá? Deu certinho. Faça um retrocesso para amarrar direitinho a linha pela máquina, né? E fica assim, olha, a costura. Não fica 100% retinho, mas fica ótimo, não aparece, tá vendo? Por fora não aparece que ficou tortinho. A prática leva à perfeição. E fica assim o resultado na mesa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreve aí no canal se não for inscrito, tá bom? Beijinhos, tchau!